Que tal melhorar a sua escrita analisando seus livros favoritos? Para isso, você precisa ler como um escritor. Essa é uma grande oportunidade para evoluir o seu estilo e ainda se divertir analisando algumas obras. Nesse vídeo, vou te contar o que você pode observar nessa leitura. Que tal se autopublicar de maneira impressa? Para isso, você precisa diagramar o seu livro. O problema é que você quer ter uma diagramação profissional, não uma qualquer, certo? E se você pudesse aprender a usar um programa profissional de diagramação e ter o seu livro dos sonhos feito por você, e ainda adquirir uma habilidade que poderá ser usada não só no livro atual, mas nos próximos também? É isso que eu quero te ensinar no curso prático de diagramação de livros. Vou te mostrar o passo a passo para criar o seu projeto gráfico no InDesign e diagramar o seu livro botão a botão. Aí é só você assistir e replicar. E ainda recebe o projeto de InDesign feito no curso para você já ter um ponto de partida para fazer o seu livro. Acesse o link na descrição do vídeo e se autopublique de forma impressa e ganhe uma nova habilidade para ser usada em todos os seus próximos livros. E aí, Tyler, Mauro Plastino aqui, tudo bem? Você é escritor, então. Provavelmente já se perguntou como analisar uma obra literária de maneira eficaz. A análise de livros permite uma compreensão mais profunda e significativa da obra, além de ajudar a identificar suas mensagens e elementos literários. Essa análise não precisa ser uma tarefa complicada ou enfadonha, pelo contrário, é uma forma divertida de explorar a obra e aprender mais sobre literatura. Além disso, é uma ótima forma para você aumentar o seu conhecimento sobre seus autores favoritos e melhorar a sua própria escrita. O primeiro ponto a observar é prestar atenção à estrutura narrativa. É importante prestar atenção à estrutura narrativa de um livro para entender a sua mensagem e desenvolvimento. A estrutura pode ser dividida em atos e incluir elementos como incidente incitante, clímax e resolução, e pode ser linear ou não linear. Prestar atenção à estrutura narrativa significa analisar como a história é contada, incluindo a sequência de eventos, a perspectiva narrativa e a estrutura temporal. Essa estrutura pode até ajudar a compreender a mensagem e o propósito da obra, além de impactar a maneira como o leitor experimenta a história. Ao prestar atenção à estrutura narrativa, o leitor pode identificar padrões, motivos e simetrias que contribuem para o significado da trama. Além disso, é importante considerar como a estrutura narrativa impacta o desenvolvimento de personagens e a construção de tensão e resolução na história. Dentro dessa estrutura, podemos ainda falar da construção do enredo. Aqui, podemos avaliar a coerência e a lógica da história, bem como a forma como as personagens são apresentadas e desenvolvidas. Isso também pode ajudar a identificar pontos fortes e fracos na história e apreciá-la de maneira mais significativa, pois não estamos analisando apenas a estrutura como no tópico anterior, mas entendendo a evolução dos acontecimentos da história e como essa construção foi feita. E já que falamos de evolução do enredo, podemos analisar também o estilo da escrita. Analisar o estilo de escrita significa prestar atenção ao tom, ao ritmo, à linguagem e às técnicas literárias usadas. O estilo é uma parte importante da identidade do autor e pode ajudar a transmitir a mensagem e propósito de uma maneira única. O estilo pode impactar a maneira como o leitor experimenta a história, tornando-a mais intensa e emotiva. Ao analisar o estilo de escrita, o leitor pode identificar recursos como metáforas, símbolos, aliterações, assonância e rima. E tudo isso contribui para o significado da obra. Junto com o estilo, também podemos analisar a linguagem e o vocabulário utilizados. Esses itens em um livro podem afetar a maneira como o leitor percebe e compreende a história. Analisá-los pode fornecer insights sobre o autor e a obra, assim como o estilo em si. Analisar a linguagem e vocabulário, então, significa prestar atenção à forma como o autor escreve e escolhe as palavras para contar a sua história. A linguagem e vocabulário são uma parte importante da narrativa e podem ser usados para criar uma atmosfera, estabelecer a época e o lugar e desenvolver a personalidade das personagens.
Além disso, eles podem ajudar a criar tensão e conflito na história e tornar a leitura mais envolvente e emocionante. É importante notar como a linguagem e o vocabulário mudam ao longo da história e como eles impactam a percepção e a compreensão da trama. Além disso, o leitor deve prestar atenção às conotações das palavras e como elas podem afetar a interpretação da obra. Entender não apenas o que está escrito, mas é legal entender o porquê foi escrito daquela maneira e não de outras. Antes de falarmos da análise das partes da trama em si, aproveite e se inscreve aqui no canal e ligue o sino para não perder nenhum conteúdo sobre escrita e evoluir cada vez mais a sua carreira literária. Saindo do autor e do texto, podemos ir para dentro da história de fato e começar a falar sobre a construção de personagens. Observar a construção de personagens significa analisar a personalidade, a motivação, o desenvolvimento e a sua evolução ao longo da história. As personagens são uma parte fundamental da narrativa e podem ser usadas para transmitir a mensagem e o propósito da obra. Além disso, elas podem ajudar a criar tensão e resolução na história, bem como tornar a leitura mais envolvente e emocionante, como eu falei também em outros itens. Ao observar a construção de personagens, o leitor pode identificar padrões de comportamento, relacionamentos interpessoais e mudanças na personalidade que contribuem para o significado da obra. É importante notar como as personagens são descritas, como elas se relacionam umas com as outras e como suas ações e decisões impactam a trama da história. E já que falamos de personagens, podemos falar também da criação de diálogos. Os diálogos podem revelar muito sobre as personagens e a história. Analisar a construção dos diálogos, incluindo o uso da linguagem que falamos antes, pode fornecer insights sobre o autor e a obra. Analisar a criação de diálogos significa prestar atenção à forma como as personagens se comunicam. Os diálogos são uma parte importante da vida e da narrativa e podem ser usados para avançar a trama, revelar a personalidade de personagens e criar tensão e conflito. Além disso, os diálogos podem ser usados para apresentar informações e desenvolver a história de maneira mais envolvente. Ao analisar a criação de diálogos, o leitor pode identificar padrões de linguagem, técnicas de construção de personagens e interações interpessoais que contribuem para o significado da obra. É importante notar como os diálogos se desenvolvem ao longo da história e como eles impactam a percepção e a compreensão da trama no todo. Saindo das personagens e suas relações, podemos também analisar a descrição de cenários e ambientes. Prestar atenção à descrição de cenários e ambientes significa analisar como o autor descreve os lugares e as configurações em que a ação ocorre. Os locais e ambientes são uma parte importante da narrativa e podem ser usados para criar uma atmosfera, estabelecer a época e o lugar e desenvolver a personalidade das personagens até. Uma boa descrição de local e ambiente pode auxiliar a demonstrar sentimentos e trazer informações sobre o que ocorre na cena. Depois de estudar o escritor e a história, podemos ter um panorama geral sobre a obra, começando com a análise de técnicas literárias. Compreender as técnicas literárias utilizadas em um livro, como metáfora, simbolismo e ironia, pode ajudar a apreciar a obra de maneira mais profunda e compreender a sua mensagem. Analisar técnicas literárias significa prestar atenção às estratégias utilizadas pelo autor para contar a sua história e transmitir o seu significado. Algumas técnicas incluem metáforas, símbolos, personificação, ironia, aliteração e assonância. Cada uma pode ser usada para criar um efeito específico e contribuir para o significado geral da obra. Além disso, as técnicas literárias podem ser usadas para criar uma atmosfera, estabelecer a época e o lugar e desenvolver a personalidade das personagens. E já que tratamos sobre o uso de técnicas, também podemos falar sobre o impacto do livro. Refletir sobre o impacto que o livro teve em você, incluindo as suas emoções, pensamentos e percepções, pode ajudar a compreender a mensagem e o propósito da obra de maneira mais profunda. É importante considerar como o livro afetou a sua vida e como você pode aplicar as suas lições aprendidas. Fazer essa reflexão significa avaliar como a obra afetou o leitor e o mundo em geral. Isso inclui considerar questões como a mensagem subjacente, a influência cultural, o impacto emocional e o legado da obra até.
Isso significa ter uma compreensão mais profunda e significativa da obra, ao considerar a sua importância e relevância na sociedade. Inclusive, com isso, é possível se estudar como essa obra se relaciona com outras obras e com a sociedade em geral. Assim, pode-se desenvolver uma compreensão mais profunda e significativa da obra e do seu significado cultural e histórico. Depois de toda a análise, é possível ainda fazer um exercício de aplicação. É importante considerar como as lições adquiridas podem ser aplicadas à vida real. Refletir sobre como as ideias do livro podem ser implementadas em sua vida pessoal e profissional pode ajudar a tornar a leitura ainda mais significativa. A aplicação refere-se ao uso prático que o leitor pode fazer da sua obra. Isso inclui considerar como as ideias, temas e personagens do livro podem ser aplicadas em sua própria vida ou em suas histórias. A aplicação do livro pode ser feita por meio de reflexão sobre as lições aprendidas, o impacto emocional e os temas relevantes para a sociedade que o livro aborda. A aplicação pode ser tanto pessoal quanto social, dependendo da mensagem subjacente da obra e da perspectiva do leitor. Além disso, a aplicação também pode incluir a comparação do livro com outras obras ou eventos históricos para obter uma compreensão mais profunda e significativa. Para ajudar na análise, sugiro criar um diário de escrita. Manter um diário pode ajudar a fixar as ideias e reflexões analisadas e adquiridas ao ler o livro. Escrever sobre o que você aprendeu, o que te surpreendeu, o que você gostou ou não gostou sobre o que o livro traz, pode ajudar a tornar a leitura ainda mais significativa para você. Esse é um método eficaz de análise e documentação de suas impressões. Isso permite registrar as suas reações, análises, reflexões sobre a obra com maior eficiência, afinal você faz na hora. O diário de leitura também permite ao leitor registrar pontos importantes, personagens memoráveis, citações significativas e técnicas literárias utilizadas que você observou. Ao manter o diário de leitura, você tem uma compreensão mais clara e organizada da obra, bem como um registro da sua jornada de leitura para futuras referências quando você for analisar o todo. E aí, preparado para avançar a sua escrita? Se além da análise dos seus livros favoritos, você quiser ter uma trilha completa para escrever a sua história, conheça o curso de escrita literária da Tellers. Lá você vê todos os temas necessários para desenvolver a sua história e ainda sai publicado durante o curso. O link de acesso está aqui na descrição do vídeo. E se quiser continuar melhorando a sua escrita, você pode também ler alguns livros sobre escrita. Assista a esse vídeo aqui, onde eu sugiro alguns títulos para você ler. Uma ótima leitura para ti. Te vejo lá no curso da Tellers ou aqui no próximo vídeo. Até mais!